Aqui eu tenho um elemento só, a qual outros elementos periféricos se ligam a ele. Eu tenho aqui um artigo, aqui eu tenho um substantivo. De ordem, nós temos uma locução adjetiva que se refere à palavra de valor, na verdade, preposição mais substantivo, mas ele se refere a um núcleo. Hierarquia, eu tenho um adjetivo que também se refere ao primeiro núcleo. Obrigação mútua, eu tenho aqui outro elemento que se refere a valor. Só que a expressão obrigação, ela está acompanhada de um outro elemento que é um adjetivo. Então eu tenho locução adjetiva, eu tenho um simples adjetivo e aqui eu tenho um substantivo mais adjetivo. O que é que a banca pode fazer? Estabelecer normas. Então ela estabeleceu que para ela não importa elementos periféricos, tais como artigo, preposição, conjunção. Para ela isso pouco interessa. E pediu que você representasse os outros elementos com x e y. Então eu tenho aqui, para valor, a letra x, que é o todo. Se você observar, valores é o núcleo, no qual os adjuntos adnominais de ordem, hierarquia e obrigação mútua se ligam a ele. Então, o x está sendo formado por uma locução adjetiva, x, que também é um núcleo, tem ordem, tem um substantivo, o substantivo é o núcleo desse adjunto adnominal, somado a outro adjunto adnominal, somado a outro adjunto adnominal. Acontece que esse adjunto adnominal não está sozinho, está formado por o outro elemento periférico, no caso, mútua. E ela achou necessário colocar isso aqui como y, em letra minúscula, porque é um termo dependente de outro elemento que também é dependente. Não é verdade? Então você está vendo aqui vários elementos que se ligam ao mesmo núcleo, que é valores. A banca representou assim. Ela não quer saber de artigos, ela não quer saber de preposições, não citou pronomes. Estabeleceu a regra e pediu que você fizesse seguindo as mesmas normas estabelecidas com essa próxima aqui. Então eu tenho o impacto do consumismo, eu só troquei, viu gente, do nacionalismo e do consumismo, não tem problema não a ordem, tá? São dois elementos de idêntica estrutura. Eu tenho o impacto. Pouco me interessa os periféricos, o o do, o i, tá? Eu não sei se para ela importa pronomes, que é o seu. Acredito que não, que ela não citou aqui em cima. Então eu vou negar por ela não ter citado lá em cima. Então eu tenho duas estruturas, eu tenho dois núcleos aqui, gente, ó. Impacto, dois elementos que se ligam a ele, que é do consumismo e do nacionalismo. E você observa que eu tenho um outro núcleo que é amor. Então eu já tenho uma outra estrutura. Amor, do qual se ligam a ele um adjetivo inerente, amor inerente, pela novidade, que se liga a amor, e pelo progresso, que também se liga a amor. Como são dois núcleos, eu vou fazer duas estruturas. Eu vou fazer com chave. Eu tenho o impacto, que é o x, não é verdade? Que é seguido de quê? De dois adjuntos adnominais. X mais x. X, núcleo, mais x, adjunto adnominal, mais outro adjunto adnominal do nacionalismo. Fechei, vou observar a outra estrutura. Que eu tenho o e, não sei se ele vai utilizar o seu, presumo, por não ter utilizado pronome aqui em cima, que ele não vai utilizar aqui. Então, seu amor, eu tenho uma outra estrutura, são duas, vou ligar pelo mais aqui. Eu tenho amor, que é o núcleo principal x, que a ele se liga um adjetivo. Você viu que ela estabeleceu que adjetivos ou locuções adjetivas são representadas também, no caso, pela palavra y. Então, amor inerente, xy,
seguido pelos adjuntos adnominais. Não, aqui são complementos nominais. Amor inerente pela novidade e progresso recebe. Não importa, são dois complementos da palavra amor, que não tem nenhum outro, né? Então, X mais X. Fechei as chaves. O que é que acontece? Se tivesse a palavra novidade bonita, novidade nacional, o progresso rápido, eu colocaria outros Ys. Você pode até pensar, Vitor, eu vou botar um Y aqui. Posso colocar um Y aqui? Não fecharia a conta. Como ela colocou, como ela tentou representar aí na letra D. Não é verdade? Só que na letra D eu tenho muitas outras estruturas. Ela estabeleceu, o gabarito seria letra E. Vitor, é provável que essas questões aqui caiam no concurso da Polícia Civil, principalmente da Polícia Civil, que é uma polícia investigativa. É possível que caia isso aqui também na PFOSSE, que é investigativa, Polícia Militar, pouco provável, mas vai que caia, uma vez que esse concurso vai ser bastante concorrido, é bom você se preparar. E para você se preparar para um tipo de questão dessa, eu fiz o meu item 3 aqui, baseado no que foi dito pela Banca IDECAN aqui em cima. Pausa o vídeo, copia essa frase e tenta responder, tá bom? Respondeu? Agora eu vou responder aqui. Você pausou o vídeo, copiou, agora a gente vai fazer a resposta dela, tá bom? Dada as regras aqui em cima, ela pode estabelecer outras a depender da prova. Eu tenho os altos índices. Artigos, preposições são descartados. Então, eu vou representar aqui, note que eu tenho dois núcleos. Índices, faltou um acento aqui em consequências. E tenho consequências, dois núcleos. Portanto, eu vou fazer duas chaves aqui. Eu tenho a primeira chave aqui, que eu tenho o núcleo índice. Alto é um adjetivo, portanto eu já vou começar com Y. Os altos índices, que é o X para o índice, de morte, que é um adjunto adnominal, que ele vai seguido de um adjunto adnominal em forma de locução, né? As mortes. Vitor, se aqui é um adjunto adnominal, que tem valor de adjetivo, por que ele não é Y? Você notou que os substantivos, morte, índice, consumismo, nacionalismo, sempre que tiver um substantivo, ela estabeleceu que os substantivos são exercidos por X. Se fosse simplesmente um adjetivo, seria Y. Y, porque é um adjetivo, X, substantivo. Seguido de uma locução adjetiva representado por um núcleo substantivo, X, mais por Covid, Covid-19 também é um substantivo, mais X. Acabei, vai começar a outra sentença. Abro minha chave. E suas consequências. Suas aqui não foi representado por nenhum elemento. Então, para ela só é importante substantivo e adjetivo. E conjunção suas não são representados. Vamos começar a frase com um X, que é um substantivo, que vai ser seguido de 3 adjetivos e nenhum substantivo. Suas consequências. X seguido de Y. Na verdade, ela não fez isso para adjetivo. Quando é simplesmente um substantivo e um adjetivo, ela só coloca Y. Então vai ser isso mesmo aqui, ó. Vai ser X, Y, Y e Y. X é o único substantivo lá, que é consequência. Trágica, adjetivo. Permanente, adjetivo. Irresponsável, adjetivo. Portanto, eu tenho isso. X, Y, Y, Y. Pergunto a vocês. Entenderam? Não. Fez noção do que a gente falou aqui?
procura outras questões da banca que exista esse tipo de estrutura para você treinar. Comum se cair na sua prova. Tá bom, gente? Acompanhando comigo aí na apostila, na página 147, você tem aí o passo a passo para que você possa fazer a análise sintática correta. A gente está aqui no curso intensivo, então eu preciso que você tenha uma certa base para que você acompanhe todos os elementos que a gente discorrer nesta aula. Bateu a dúvida? Vai lá no meu canal no curso Português Blindado, que eu faço um trabalho de análise sintática calmamente, passo a passo, para que você pegue tudo, tá bom? Então, revisando aqui os aspectos sintáticos da gramática micro, eu tenho minha primeira obrigação, que é decorar a minha lista de 10 verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, tornar, ficar, aparecer, andar, viver, virar. Depois que eu decorei essa lista de 10 verbos de ligação, pendura isso no post-it, no seu lugar de trabalho, no seu lugar de estudo, para que você decore. Tudo parte da classificação de um verbo. Começo a classificar um verbo e definir os seus elementos, os elementos que vão se ligar a ele. Primeiro passo é grifar e localizar a classificação desse verbo. Então você está vendo aqui no meu esquema na página 148, né? 148, que eu fiz aí falando um pouquinho sobre José. José não, eu botei José na apostila e João aqui. Deixa eu colocar aqui o José, troquei por João. Então, quando eu digo José comprou um carro, então pedindo para fazer a classificação aqui, eu tenho que começar a classificar a transitividade dele. Aliás, dizendo se ele é um verbo de ação ou um verbo de ligação. Automaticamente eu já chamo de verbo de ação porque ele não está na lista. Olha a lista, veja que não está lá na lista, portanto, automaticamente ele vai ser um verbo de ação. Necessitou não está na lista, VA, verbo de ação. Vendeu não está na lista, verbo de ação. Minha primeira providência é verificar se o verbo é de ação ou de ligação. Compreende? Depois que você classificou o verbo de ação, você anulou da minha lista lá, você parte para o próximo tópico. É importante que você siga esse passo a passo. Localizou o verbo, definiu se ele é ação ou ligação, você tem que classificar de forma urgente o seu agente. Quem é que está executando esta ação? Quando eu perguntei quem comprou, quem necessitou e quem vendeu, a resposta sempre cai na primeira pessoa. Quem? Quem foi que comprou? Quem é o agente? Quem executou a ação do verbo? Nós temos a mesma resposta, que é José. José é o meu sujeito. Como só há um elemento, chamo de sujeito simples. Não parta para a classificação dos outros elementos se você não definir quem é o seu agente. Localizou o verbo, classificou o tipo, parte para a classificação do sujeito. Quem é que executa essa ação? Que nem sempre vem antes não, viu gente? Pode vir depois. Classifiquei o tipo, vou partir para o predicado. Tudo que não for sujeito é predicado. Se o sujeito é José, tudo que não for sujeito vai ser o meu predicado. Todos esses predicados aqui são chamados de verbais porque todos eles possuem verbo de ação. Note que eu estou chamando de predicado verbal porque o verbo é de ação. E por que o verbo é de ação? Porque não está lá na minha lista. Decorou? Depois que eu peguei esses verbos aqui de ação, é hora de você classificar os elementos que se ligam a esses verbos. Veja, quando eu tenho um verbo de ação e apenas há verbos de ação, eu preciso fazer umas perguntas. Essas perguntas estão lá na página 147, que você pode ver lá na letra A e letra B. O objeto direto, que também é chamado de acusativo, grife esse nome que a Banca IDECAN adora, é complemento verbal ou acusativo. Acusativo é a mesma coisa que objeto direto. Dativo geralmente é um objeto indireto. Eu coloquei também um dativo lá na página 148. Dativo geralmente é associado ao objeto indireto. Quase sempre é um objeto indireto, mas pode ser um adjunto adnominal,
sendo chamado de vários tipos, dativo de posse, dativo de quê? Tem mais aí, de opinião, de transferência, de interesse. Dativo é todo elemento preposicionado, geralmente objeto indireto ou adjunto adnominal, complemento nominal. Acusativo direto é para o objeto direto apenas, dativo para tudo que for preposicionado. Esses objetos diretos ou indiretos respondem à pergunta o que ou quem. Sempre que se faz a pergunta ao verbo, o que foi que comprou, o que necessitou e o que vendeu, precisam ser respondidas essas perguntas. O que. Fazendo essa pergunta ao verbo comprar, o que foi que José comprou, eu tenho uma resposta. O que foi que ele comprou, gente? Um carro. Se isso respondeu minha pergunta, eu tenho um objeto. Se não tem preposição, direto. É um objeto direto, porque o objeto respondeu à minha pergunta, não tem preposição, ele é direto. Ok? Lembre-se que para ser objeto tem que ser coisa ou pessoa. Se não for nem coisa nem pessoa, ele não poderá ser objeto. Um carro é uma coisa. Necessitou de quê? De ajuda. Note que ele é direto porque não tem preposição. Quando se perguntou o que foi que José necessitou, eu tenho uma resposta. De que ele necessitou? De ajuda. Respondeu minha pergunta, eu tenho um objeto, tem preposição indireto. Ok? Lembre-se que ajuda é uma coisa. Vendeu uma bicicleta para o amigo. O que foi que ele vendeu? Uma bicicleta. É um objeto direto porque não tem nenhuma preposição e respondeu à minha pergunta que eu tenho uma coisa. Para quem? Quem foi o alvo dessa venda? Quem recebeu essa bicicleta? O amigo. Então, para o amigo é o recebedor, eu tenho um objeto indireto por ter preposição. Fique atento que para um elemento preposicionado ser chamado de objeto indireto, ele precisa completar um verbo. Veja que quando eu tiro o objeto, ele faz sentido. Vendeu para quem? Vendeu para o amigo. A frase possui sentido quando eu tiro o objeto direto e provo que a expressão para o amigo completa o verbo vender. Então fique atento a isso aqui, porque isso aqui nem sempre elementos preposicionados depois de verbo são objetos indiretos. Então você precisa ficar atento a isso. É coisa, é pessoa. São dois objetos. Quando um verbo possui um objeto direto, ele é chamado de VTD, verbo transitivo direto, porque possui um objeto direto. Verbo transitivo direto, porque possui um objeto, verbo transitivo indireto, porque possui um objeto indireto. E aqui vai ser um VTDI, verbo transitivo direto e indireto. É direto porque tem um objeto direto e é indireto porque tem um objeto indireto. Ele possui duas transitividades, também chamado de bitransitivo. Bitransitivo porque possui dois objetos de forma simultânea. Eu só posso classificar a transitividade do verbo de forma contextual. Sem um contexto, eu não saio do lugar. Então, se você me perguntar, professor, vender, necessitar, são verbos transitivos, diretos ou indiretos? Eu digo, depende. Me dê um contexto. Note que eu estou chamando isso aqui de objetos porque respondem coisa ou pessoa. Imaginemos que essas mesmas frases não haja esses outros elementos. Fosse, por exemplo, assim, no esquema de baixo, na página 148 já está escrito aí, ó, assim ontem e com seu pai. Assim ontem com seu pai.
Quando se faz a pergunta ao verbo comprar, comprou o quê? Qual é a resposta que eu tenho? Assim. Você nota, candidato, que quando eu faço a pergunta comprou o quê, você não obtém resposta. Assim não é resposta. Para ser resposta teria que ser coisa ou pessoa. E assim dá uma ideia de modo. Dá uma ideia de modo, sendo aqui, portanto, um adjunto adverbial de modo. Transmite uma ideia de modo, é um adjunto adverbial. Você notou que o verbo não tem objeto, porque a frase se encerrou ali. Como ele não tem objeto, ele passa a ser intransitivo. Então eu vou colocar aqui VI. Corrija na apostila de vocês aí que está VTD. É VI. Risca, passa um corretivo e bota aí. VI. Verbo intransitivo porque não tem nenhum objeto. Necessitou ontem. Quando eu pergunto, necessitou o quê? Você não tem resposta. Necessitou o quê? Não é resposta. Ontem dá uma ideia de lugar, sendo, portanto, chamado de adjunto adverbial de lugar. Portanto, necessitou, quando se perguntou necessitou do que ou de quem, eu não tenho resposta. Eu tenho apenas uma circunstância. Logo, o verbo será chamado de intransitivo, porque não possui nenhum objeto. Igualmente, vendeu, vendeu o que? Não se sabe, nem para quem? Também não se sabe. O verbo possui um elemento que é chamado de com seu pai, que eu tenho aqui um adjunto adverbial de companhia. Note que ele não tem nenhum objeto, o verbo vai ser chamado de intransitivo também. Verbos transitivos ou intransitivos só podem ser analisados a depender de um contexto. Ok? Essa última frase aqui, nós vamos ter uma noção dos outros elementos periféricos. Os seus 2 tios senadores protocolaram 5 ações coercitivas. Sempre começo pelo meu verbo aqui. Protocolaram não está na minha lista de verbos, portanto eu chamo de verbo de ação. Depois que eu identifiquei o verbo, parto para identificar quem é o agente dessa ação. Quem foi que protocolou 5 ações coercitivas? Foram os seus 2 tios senadores, que eu tenho aqui o meu sujeito. E tudo que não for sujeito vai ser o meu que, gente? Predicado, que eu já chamo de verbal, porque o verbo é de ação. Dentro desse sujeito, eu preciso identificar o núcleo, que é a parte mais importante, que em torno dele circulam os elementos do pana. Estão lembrados? Pronome, artigo, adjetivo, numeral. Vocês estão vendo que a palavra tios é o único substantivo, portanto, a ele será chamado de núcleo do sujeito simples. O sujeito vai ser simples por possuir apenas um núcleo, que é tios. E você pode ver que eu tenho elementos aqui do pana. Estão lembrados o que é o pana, que eu já expliquei na aula anterior? Pronome, artigo, numeral e adjetivo. Eles, para ter uma classificação sintática, dependem da posição em que vier em relação ao seu núcleo. Você notou que o os, que é um artigo, está ao lado do seu referente. Seus está ao lado do seu referente, 2 está ao lado do seu referente, senadores está ao lado do seu referente. Ou seja, o artigo está ao lado, pronome ao lado, numeral ao lado, adjetivo ao lado. Tem 4, tem um pana todinho aqui. O pana, pronome, artigo, adjetivo e numeral, serão chamados de adjuntos adnominais se entre eles e o seu referente, que é o núcleo, que é, no caso, tios, não houver nenhum verbo separando. Entre os e tios não tem verbo, entre seu e tio não tem verbo, entre 2 e tio não tem verbo, entre senador e tio não tem verbo. Como entre eles não existe nenhum verbo, será chamado de adjunto adnominal.
Todos eles serão adjuntos adnominais, adjuntos adnominais, adjuntos adnominais, adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal é exercido por elementos do pana sem que haja um verbo separando. Olhei para cá, protocolaram o quê? 5 ações coercitivas. Então, isso aqui responde à minha pergunta. O que foi que eles protocolaram? Eu tenho um objeto direto. Dentro desse objeto, eu tenho o substantivo, que é o meu núcleo, núcleo do objeto direto. 5, que é um numeral, coercitiva, que é um adjetivo. Notem a posição deles em relação ao núcleo. Não existe verbo separando. Portanto, a ele será chamado de adjunto adnominal, adjunto adnominal. Falei aqui sobre os elementos periféricos, você pode chamar isso aqui de VTD, porque ele possui apenas um objeto direto. Viram que o pana, na sintaxe, exerce a função de adjunto adnominal quando estiverem ao lado do seu referente. Vitor, e quando não tiver? A gente vai falar num próximo momento, que a gente vai falar sobre o predicado nominal. Tá bom? A fim de fixar melhor o que foi mostrado acima, confira a análise das frases abaixo, 149. Se você está mais avançado, você já pode fazer em casa e depois conferir a correção aqui comigo, que eu vou para a lousa fazer passo a passo de todas essas frases, ok? O concurseiro dedicado esperou sua nomeação tranquilamente, parto do verbo, chamando de verbo de ação, não está na minha lista, né? Depois desse primeiro passo, localiza-se o sujeito. Quando eu pergunto quem esperou, foi o concurseiro dedicado, a ele eu vou chamar de sujeito, que eu já sei que é um sujeito simples, por ter apenas um núcleo, né? Tudo que não for sujeito vai ser o meu predicado, que eu já chamo de predicado verbal, porque o verbo é de ação. Dentro desse elemento aqui, o concurseiro dedicado, eu tenho o núcleo do sujeito simples, o, que é um adjunto adnominal, e dedicado, que é um adjetivo que está ao lado do seu referente, sem nenhum verbo. Quando se pergunta a verbos de ação, eu só posso fazer essas perguntas a verbos de ação. O que foi que ele esperou? Nós temos a resposta. O que? Sua nomeação. Objeto direto, porque respondeu a pergunta e não tem preposição. Por ter um objeto direto, ele é um verbo transitivo direto. Tranquilamente é um advérbio de modo. Note que a maioria das palavras que terminam em mente são advérbios, geralmente de modo. Também posso pensar que essa expressão transmite uma ideia modal, foi a forma como se esperou e não faz plural. Então eu tenho um adjunto adverbial de modo. Na segunda frase eu tenho: precisei de 2 apostilas de português ontem. Nessa frase, que já começa com um verbo de ação, ela não tem um sujeito explícito, escrito. Ele está subentendido, ele está omisso, né? Ele está elíptico aqui. O final desse verbo aqui indica que essa pessoa é o eu. Eu é um sujeito simples, porque só tem um núcleo, que está oculto na frase. Esse nome pode ser chamado de vários: sujeito subentendido, desinencial, subentendido, tá bom? Desinencial por conta da desinência do verbo. Ele é um sujeito simples porque é só um elemento. Geralmente, quando o sujeito não está explícito, ele vai ser um sujeito oculto quando estiver na primeira e segunda pessoa, seja do singular ou do plural. Primeira e segunda pessoa, quando não tiver escrito, vai ser um sujeito oculto. Se tiver na terceira pessoa, no singular também é sujeito oculto. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. A gente já faz uma frase dessa. Precisei de quê? De 2 apostilas de português ontem. Todo mundo sabe que ontem é um adjunto adverbial de tempo. Ninguém tem problema com isso. Quando a gente faz a pergunta, precisei de quê?
de 2 apostilas de português ontem. Eu tenho um objeto indireto. Você pode me perguntar, professor, o objeto indireto não seria apenas de 2 apostilas, sendo de português um outro objeto indireto? Não. Quer ver? A expressão de português não completa o verbo. Tira essa expressão para você perceber. Tira, vai lá. Precisei de português. Não. De português completa a palavra apostilas. Ficou ligado? Vamos treinar aqui. Então eu tenho um VTI porque tem apenas um objeto indireto. Preposições não têm função sintática, sem função sintática. 2 é um adjunto adnominal e apostilas é o núcleo do objeto indireto. De português completa o substantivo concreto, fique ligado nisso. Substantivo concreto apostila. Sempre que eu tiver a soma de uma preposição mais um substantivo, estou repetindo, sempre que eu tiver a junção de uma preposição mais um substantivo, aqui exerce a função de uma locução. Essas locuções podem ser adjetivas, adverbiais, preposicionais, conjuncionais, complementos nominais. Se completar um substantivo concreto, anote, ele vai ser um adjunto adnominal. Elementos preposicionados, completando substantivos concretos, adjuntos adnominais. Ok? Português é o núcleo do adjunto adnominal e o de não tem função sintática. Bento e Bernardo entregaram o prêmio a vencedor ao vivo. Entregaram é o meu verbo de ação. Bento e Bernardo é o meu sujeito composto. Por que ele é composto? Núcleo 1 do sujeito composto, núcleo 2 do sujeito composto. E, que é uma conjunção, não tem função sintática. Preposições e conjunções não exercem nenhuma função sintática. Tudo que não for sujeito é o meu predicado. Logicamente que eu tenho um predicado verbal aqui por conta do verbo de ação. Esse verbo de ação também é transitivo direto. Quando se faz a pergunta, entregaram o quê? Pergunto, o que foi entregue? O prêmio. Objeto direto. Note que não existe preposição. Quem foi que recebeu esse elemento? A quem? A vencedora. Você note que a expressão a vencedora completa o verbo entregar. Entregaram a quem? A vencedora. Eu tenho aqui um objeto de ordem indireta. Objeto indireto. Vitor, essa expressão aqui, a vencedora, pode ser chamado também de dativo? Pode. Dativo indireto? Pode. Isso aqui, que é um adjunto adnominal, pode ser chamado de dativo de posse? Dativo de posse não, mas seria um dativo de especificação. Dativo de especificação porque especificou o tipo de apostila, tá bom? É isso. Ao vivo é um adjunto adverbial de quê, gente? Não é de tempo, não. Não confunde. É um adjunto adverbial de modo. Foi a forma como entregaram, não foi gravado, foi ao vivo. É o modo, pode parecer tempo, mas é um advérbio de modo. Choraram muito nessa tarde, terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, eu tenho um sujeito indeterminado. Decorou? Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Portanto, a frase só é dotada de predicado. Como o verbo chorar não está na minha lista dos verbos de ligação, eu tenho aqui um predicado que é chamado de verbal. O verbo chorar, que é um verbo de ação, não possui objeto direto. Não teria nem condição de eu fazer essas perguntas a ele. Choraram o quê? Mas choraram lágrimas? Poderia até ser, viu? Aqui nesse caso. Mas não tem. Note que a palavra muito
é um adjunto adverbial de intensidade, ele completa o ato de chorar, completa o verbo, e nesta tarde é um adjunto adverbial de quê, gente? De tempo. Estabelece quando foi que eles choraram. Note que a frase aqui, ele é um verbo intransitivo por natureza, chorar, sorrir, tossir, todos eles são verbos intransitivos, com sujeito indeterminado. Havia muitos rapazes da escola aqui. Eita, menino, que a gente chegou no verbo mais importante da gramática, que é o verbo haver. Portanto, eu quero que você decore, bicho, decore a estrutura do verbo mais famoso da língua portuguesa, que é o verbo haver. O verbo haver no sentido de existir. Gente, o verbo haver aqui no Brasil, ele não possui uma outra classificação, bicho. Ele só é utilizado como sentido de verbo existir. Então, você já anota aí no post-it a estrutura do verbo haver. O verbo haver, sempre, quando ele vier sozinho, viu? Sozinho. Depois eu faço umas outras estruturas dele. Sem sujeito, sempre vai ser VTD, logicamente, sempre vai ter um OD. Por ele não ter sujeito, ele não faz plural. Lógico, o verbo concorda com o seu sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não faz plural. Quando o verbo haver vier sozinho, ele pode sofrer variação só de tempo. Há, havia, houve, haverá. Plural, o verbo haver sozinho, aqui no Brasil não rola. Portanto, aqui eu tenho o quê? Sujeito inexistente, que a banca de vocês vai chamar de sujeito zero. A IDECAN costuma chamar o tipo de sujeito inexistente como sujeito zero. O que é sujeito zero? Categoria vazia, bicho. Zero, não existe. Tá bom? Muitos rapazes, muita gente quer concordar o verbo haver. Haviam muitos rapazes. Não faça isso, meu filho. Não varie esse verbo. Ele não sofre plural porque ele não tem sujeito. Muitos rapazes é o meu objeto direto. Muitos é adjunto adnominal e rapazes é o núcleo do objeto direto. Na verdade, o objeto direto é rapazes da escola, viu? Muitos rapazes da escola. Da escola, elemento preposicionado que completa a palavra rapazes, que é um substantivo concreto. Sempre que for pessoa, bicho, é substantivo concreto, tá bom? Sempre que for pessoa é concreto. Adjunto adnominal. Lembrando que a banca também pode chamar isso aqui de dativo. Dativo, todo elemento preposicionado. Na verdade, aqui é dativo de lugar. Dativo de lugar. Ou seja, dá uma ideia de lugar, mas não é um adjunto adverbial. Por que, Vitor, não é um adjunto adverbial? Os adjuntos adverbiais só completam o que, gente? Os elementos do ava, adjetivo, verbo e outro advérbio. O adjunto adverbial só completa elementos do ava. Adjunto adverbial só completa adjetivo, verbos ou outro advérbio. Só isso? Não. Quando ele completar esses elementos, ele tem que transmitir também circunstâncias. Quais são as circunstâncias expressas pelo advérbio? Modo, tempo, lugar. Não basta apenas completar o ava, tem que transmitir circunstâncias também. Anote esse bizu aí, fique ligado. Aqui é um adjunto adverbial de quê, gente? De lugar. É onde que ficou, tá bom? Pessoal, eu tenho que mandar uns alôs, a Luciana está me lembrando aqui. Já lembrei, Luciana. Mandar um grande abraço para a turma do CSI Ceará, a turma que acompanha aqui da Polícia Civil daqui do Ceará. Curso CSI, não é CSI Miami, é CSI Ceará. Grande abraço para a turma de ouro, meus alunos queridos da turma de ouro, meus alunos do curso ESC, onde eu estou gravando essas aulas aqui, do curso do IB Concurso,
meus alunos também lá do curso do Destaque, enfim, todo mundo que me assiste aqui pelo canal do YouTube, se sinta abraçado, viu, gente? Vamos comentando essa aula aqui, que eu estou gravando essas aulas. Quem comentar aqui já leva alô aí para ser divulgado aqui no YouTube, tá bom? E um grande abraço também para a turma do GIE, grande turma aí do professor Stefano, né? Do policial Stefano. Forte abraço também para a galerinha do GIE. Forte abraço, gente. Garra! Precisa-se de vários professores de português urgente. Nós temos aqui o verbo precisar, que é um verbo que é transitivo e indireto. Quando se pergunta precisa de quê, eu tenho de vários professores de português urgente. Até aqui. Me foi errado. É até português. Urgente demonstra a forma e não faz plural, não tem urgentes. Precisa-se de vários professores de português urgentes. Aqui é um adjunto adverbial de quê? De modo. É o modo como se quer, se precisa, na verdade. Sempre que o se estiver ligado a um verbo que não seja transitivo direto, na próxima aula eu já posso dar umas pinceladas aqui. Sempre que eu tiver um verbo que não esteja ligado a um verbo VTD, o se, quando não possuir um sujeito expresso, ele será a partícula de indeterminação do sujeito. Quer ver? O se ligando a VTI. Precisa-se de professores. Pergunto a você. Quem é que precisa? Não se sabe. Quando eu pergunto ao verbo quem é que precisa e não se sabe, o se ligado a um VTI, eu vou chamar esse se de índice de indeterminação do sujeito. Dá para compreender isso aqui? Dá, né? Então, prestei atenção nesse primeiro elemento. Professor, e se fosse com verbo transitivo direto? Por exemplo, se eu disser o seguinte, ó, alugam-se casas. Nesse caso aqui, alugam-se casas, quando o se estiver ligado a um verbo que é transitivo direto, então lembrar-se que a gente já estudou essa aula, agora há pouco, em verbo. Verbo transitivo direto, o que é que acontece? Se ele não for uma reflexiva, como não é, né? Aluga a si mesmo, não dá certo. Esse se vai ser uma PA e casa será o meu sujeito simples paciente. A gente já fez um tipo de frase dessa na aula anterior, faça associação. Quando o verbo não for transitivo direto, nem vai ser reflexiva, nem vai ser apassivadora. Ele poderá ser um índice de indeterminação do sujeito se não tiver um sujeito expresso. Quando a gente perguntou quem é que precisa, não se sabe. Tudo isso aqui é o meu objeto indireto. A frase toda ela é predicado verbal, porque o sujeito está indeterminado, né? E o verbo é de ação. E eu tenho elementos internos. O de não tem função sintática. Vários é um adjunto adnominal. De português, elemento preposicionado, completando a expressão professor, que é um substantivo concreto, é uma pessoa. Portanto, de professores é um adjunto adnominal ou um dativo de especificação. Está especificando que tipo de professor é esse. Lembre desse nome, dativo para elementos preposicionados. A IDECAN cobra isso aí. Choveu muito ontem. Choveu. Esse verbo chover é um verbo que transmite uma ideia temporal. Elementos que expressam fenômenos da natureza não possuem sujeito. Então, eles são chamados de sujeitos inexistentes ou, como a IDECAN adora falar, sujeito zero. Compreende? Sim, sujeito zero. Verbos que expressam fenômenos da natureza. Chover, ventar, gear, trovejar, que estejam sendo fenômenos da natureza, porque eu posso criar um sentido figurado para ela. Eu posso dizer o seguinte, ó, choveram canivetes.
Choveram canivetes. Canivetes. Na Praça Padre Cícero. Canivetes aqui vai ser o sujeito do verbo chover. Por isso que ele está sofrendo plural. O verbo chover, ventar, gear, verbos que expressam o fenômeno da natureza, são sempre na terceira do singular porque eles não possuem sujeito. É sujeito zero. Se estiver sendo utilizado no seu sentido figurado, ele vai possuir sujeito, sujeito simples, verbo intransitivo. É assim mesmo. Fique ligado. Aqui é um fenômeno da natureza. Portanto, verbo de ação, verbo intransitivo. Muito, adjunto adverbial de intensidade, intensifica um outro advérbio que é de tempo. Adjunto adverbial temporal. Ficou tarde repentinamente. O verbo ficar, tem vários outros verbos. Estar, ficar, parecer. Esses verbos, quando estão ligados a aspectos naturais ou de tempo, também possuem sujeito zero. Ficar, parecer, está tarde, parece tarde. Esses verbos que se ligam a ideias temporais possuem também sujeito zero, não possuem sujeito. E é um verbo de ação e intransitivo. Tarde é adjunto adverbial de tempo e repentinamente adjunto adverbial de modo. Foi a forma como ele ficou. Repentinamente, adjunto adverbial de modo. Fizemos essa revisão. Espero ter esclarecido muitas coisas. É hora da vossa atividade. Faz aí, agora treine 1, 2, 3 e 4 e 5. Eu vou responder com vocês aqui em sala e fica questões originais 1, 2, 3 até a sexta para você fazer e conferir o gabarito. Faz agora e volta comigo que eu vou responder com vocês agora. Correção da primeira questão que diz o seguinte: classifique os elementos em ordem respectivamente. Classificar tudo, bicho. Veja. A menina esperta ligou o seu computador calmamente. Ligou é o meu verbo de ação. Já já a gente classifica a transitividade dele. Quem foi que ligou? A menina esperta. Tudo isso aqui é o meu sujeito simples. Menina, núcleo do sujeito simples. A, adjunto adnominal. E esperta também é um adjunto adnominal. Tudo que não for sujeito vai ser o meu predicado, não é verdade? Predicado, calmamente faz parte do predicado verbal, viu? Ligou. Ligou o quê? Seu computador. Respondeu minha pergunta. É um objeto direto, verbo transitivo direto. Seu adjunto adnominal, computador núcleo do objeto direto. Calmamente, adjunto adverbial de modo. Acertou? Acreditaste no que o rapaz de azul... Acreditaste no rapaz de azul ali? Acreditaste. Quem? Tu. Sujeito simples oculto, que é o tu. Não é verdade? Acreditaste. Quem acredita, acredita em alguém. Verbo de ação, por isso é um predicado verbal. Em quem? No rapaz de azul, objeto indireto. Ali, adjunto adverbial de onde? De tempo, de lugar, perdão. De lugar. Dentro desse no tem o a, então vou chamar de adjunto adnominal o o que está dentro desse a de forma contraída. Rapaz é o núcleo do objeto indireto. De azul completa rapaz, que é um substantivo concreto. Adjunto adnominal. É um adjunto adnominal ou dativo, né? Dativo de especificação, está especificando como é o rapaz, né? É isso. Aqui é um verbo transitivo indireto. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não, né? Ótimo. Deixa eu apagar aqui para eu ter mais espaço. Você anotou, né? O bom de aulas no YouTube é isso. Você pausa para anotar. Letícia e Socorro enviaram. Grifei o meu verbo. Verbo de ação.
Letícia e Socorro são meu sujeito composto. Letícia, núcleo 1 do sujeito composto, núcleo 2 do sujeito composto. O E sem função sintática. Tudo que não for sujeito é o meu predicado. O predicado se estende até aqui, né? Predicado verbal. E eu tenho enviaram quando? Enviaram quando? De manhã dá a ideia temporal. Adjunto adverbial de tempo. Lembre-se que para ser adjunto adverbial tem que completar o verbo. Enviaram quando? De manhã. O que? As caixas de papelão. O que eles enviaram? O que? As caixas de papelão é o meu objeto direto. Dentro dele eu tenho o adjunto adnominal as, caixa, núcleo do objeto direto, e de papelão, elemento preposicionado completando o substantivo concreto. Eu tenho um adjunto adnominal. A quem, veja, ao departamento de reciclagem é quem recebe, ele é o alvo, é como se fosse uma pessoa. A quem? Então aqui eu tenho o meu objeto indireto. Aqui não é um adjunto adverbial de lugar não, mas departamento não é lugar? É. Mas aqui ele foi personificado. Como, por exemplo, você diz o seguinte, eu vou ao médico. Você personifica. Ao médico aí, nesse caso, é um lugar. Eu vou ao médico, é um adjunto adverbial de lugar. Aqui inverteu-se. A quem foi enviado? Ao departamento de reciclagem. Foi enviado à praça. Sempre vai ser um elemento personificado. Fique atento aqui. É um objeto indireto. Dentro dele eu tenho um adjunto adnominal, que aqui é artigo mais preposição, né? Núcleo do objeto indireto, departamento. De reciclagem, completa departamento, que é um lugar físico. É um substantivo concreto, adjunto adnominal. Beleza? E o verbo é transitivo direto e indireto. VTDI. Ele é bitransitivo porque possui dois objetos de naturezas distintas. Vamos apagar, porque você já copiou. Fazendo aqui a próxima. Comeram bastante no refeitório. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Isso aqui não é sujeito zero não, viu? Sujeito indeterminado. Toda a frase é dotada apenas de predicado que é verbal, porque eu tenho um verbo de ação. O verbo comer é transitivo direto na maioria das vezes. Quem come, come algo. Quem come, come algo. Tá? Quem come, come algo. Mas veja, eu não sei o que foi que ele comeu. Eu sei que ele comeu a intensidade, adjunto adverbial de intensidade. E onde foi que ele comeu, que foi num refeitório? Adjunto adverbial de lugar. Não se sabe o que ele comeu. Portanto, o verbo, nesse contexto, é intransitivo. Todo verbo depende de um contexto. Habitue-se a isso. Houve várias denúncias. A gente sabe que o verbo haver, quando está sozinho, não possui sujeito, é sujeito zero. Toda a frase é dotada apenas de predicado que é verbal, porque o verbo haver sempre vai ser verbo de ação e transitivo direto pode sair procurando. O que foi que houve? Várias denúncias de crime. Objeto direto. Dentro dele eu tenho várias, que é meu adjunto adnominal. Denúncia, núcleo do objeto direto. De crime, completa denúncia. Denúncia é um substantivo abstrato. Agora você tem que tomar cuidado. Quando for um substantivo abstrato, tanto pode ser complemento nominal como adjunto adnominal. Eu pergunto a você, gente, os crimes receberam as denúncias ou foram os crimes quem denunciaram? Não, você vai dizer que foi o crime que denunciou. O crime recebe a denúncia, recebe. Como ele é recebedor,
Recebe, ele é um complemento nominal. Quando um elemento preposicionado completar um substantivo abstrato, ele tem que ver se é agente ou paciente. Se ele recebe, complemento nominal. Isso aqui eu vou falar na próxima aula, viu? Vou detalhar mais isso aqui na próxima aula. Na delegacia é adjunto adverbial de lugar. Na delegacia completa o verbo haver. Duvidou-se. Quem duvida, duvida de. VTI não tem condição de dizer que esse C é uma PA. Quem duvida, duvida de algo. Não se sabe quem duvidou. Se é VTI, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. De todos os vereadores presentes é meu objeto indireto. Todos é adjunto adnominal, porque é um pronome indefinido. Os, adjunto adnominal. E presente também é o meu adjunto adnominal. Na segunda questão, tem pedindo para classificar o tipo de sujeito. Vai lá, letra A. O cachorro mordeu o osso. Simples, né? O pássaro e o gato beberam água, composto. Riscaram a folha. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Terceira pessoa do plural sem sujeito expresso. Hoje ventou bastante. Verbos que expressem fenômenos da natureza sem estar no sentido figurado. Sujeito zero, ou oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Coloca essas três possibilidades aí, viu? Está cedo, estar, parecer, ficar. Quando expressam fenômenos naturais, sujeito zero também nessa letra E. Pediu para classificar na terceira os elementos grifados. O almoço, objeto direto. Obedece, VTI, note. O povo obedece a quê? Quem obedece, obedece a. É transitivo indireto. Ok? Ao regulamento é o objeto indireto. Nós conversamos com investidores. Quem conversa, conversa com algo, objeto indireto. Duvidaram, VTI. Quem duvida, duvida de. O concurseiro respondeu à questão. Quem responde, responde a. Essa crase indica que há uma preposição aí. O verbo responder sempre é transitivo indireto, exceto quando você é grosseiro com alguém, aí ele retira. Letra E, OI. F. O casal concordou com o juiz. Quem concorda, concorda com algo, com alguém. VTI. A mãe simpatizou com a cunhada. VTI. Então, com o juiz, OI. Com a cunhada, OI. E na letra E, a questão OI. São três objetos indiretos nessas três últimas. Na quarta questão, pediu para grifar os adjuntos adnominais. Os, teus, dois aí. Pronto, só esses dois, o os e o teus, pronome e artigo. Minhas, duas e amarelas e de veludo. Note que minhas, pronome, está se referindo à blusa sem verbo. Duas, numeral, que se refere à blusa sem verbo separando. Amarelas, adjetivo, que se refere à blusa sem verbo. E de veludo, que é uma locução que completa um substantivo concreto. Adjunto adnominal. Então, de veludo também é outro adjunto adnominal. A, adjunto adnominal, a casa de papel, né? A. De papel, adjunto adnominal, completa casa que é concreto. Estreou ontem, pronto. Os, adjunto adnominal. 4, que é numeral, está ao lado do seu referente. Numeral. Da cadeira. Da cadeira, locução adjetiva. Adjunto adnominal porque completa pé, que é um substantivo concreto. Na quinta questão, pediu para dizer se é dativo de posse, de opinião, ou dativo de transferência ou interesse. João deu chocolate ao professor. É um objetivo indireto. É um objeto indireto, perdão. Aí é um objeto indireto, portanto é um dativo de transferência.
objeto indireto, dativo de transferência, bote o número 3 nessa letra A. A casa de Cíntia é adjunto adnominal, dativo de posse. Portanto, coloque aí o número 1. O avô deixou tudo para o sobrinho. Aí é um objeto indireto, sendo um dativo de transferência, número 3 nessa letra C. Para o ministro, o presidente não teve culpa. O presidente não teve culpa para o ministro. Coloque aí dativo de opinião. Pintou-lhe o rosto. Pintou o rosto dele, que pertence a ele, dativo de posse. Ele, ao meu ver, claro que aí é um dativo de opinião, bote o número 2 aí. O carro dele, dativo de opinião, que indica também posse. Fica ligado nessa quinta questão, que é uma questão que se baseia demais na banca IDECAM. Tudo bem? Então vamos responder aí. Vocês estão vendo aí que na questão da IDECAM essa primeira já está respondida, né? Meu Deus, eu esqueci de desmarcar aí. Mas vamos lá. Boa sorte nas outras e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.